Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Conecta, hoje, terça-feira, 16 de abril de 2024. Informações em primeira mão de Catanduva e toda a nossa região. Felipe Vital, quais são os principais assuntos de hoje do Jornal Conecta? Olá Marcão, olá a todos. A deputada estadual Betson destinou R$100 mil ao projeto beneficente Cidadão do Futuro. Uma verba necessária para o andamento desse projeto. Abril Marrom traz debate sobre deficiências oculares e hoje teremos entrevistado aqui no Conecta. Sem dúvida. Jogo do Marketing Digital é uma entrevista exclusiva aqui do jornal. Começa agora mais uma edição. A vereadora Thaís Braz tomou medidas legais para barrar o projeto de lei proposto pelo vereador César Patrick, que visa instituir o programa Escolas Cívico-Militares no sistema de ensino municipal. Em um mandado de segurança com pedido de liminar, ela argumenta que o projeto é inconstitucional, destacando que a competência para legislar sobre a educação é privativa da União. A vereadora enfatiza que, mesmo que não fosse uma competência exclusiva da União, apenas o prefeito municipal teria autoridade para apresentar tal projeto de lei. Thaís destaca que o governo federal revogou o decreto que institui o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, reforçando sua contestação à proposta. O juiz Lucas Figueiredo Alves da Silva negou a liminar solicitada pela vereadora Thaís Braz. Ele destacou que a ação parecia buscar um controle prévio de uma norma que ainda não havia sido aprovada, já que o projeto de lei ainda estava em tramitação na Câmara de Catanduva. Ainda falando sobre política, a deputada estadual Beth Saão destinou R$100 mil em verbas para a Associação Beneficente Cidadão do Futuro. O projeto, que abriga crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social de Catanduva, ajuda a inseri-los no mercado de trabalho e a conquistarem o primeiro emprego. Atualmente, cerca de 600 jovens são atendidos pela organização, com mais de 200 já encaminhados ao mercado de trabalho. De acordo com a diretora da entidade, Eliette Gomes, a ajuda constante da deputada ajuda muito o projeto a se manter em pé, seja no custeio das atividades ou até mesmo na aquisição de refeições diárias para os alunos. O prédio que abriga a FATEC Catanduva passou por revitalização e já está em pleno funcionamento com os seus cursos. O edifício histórico, que é datado dos anos 20 e estilo neoclássico, foi reformado com um investimento total de R$4,8 milhões pelo governo de São Paulo. A reforma abrangeu tanto a edificação principal quanto o anexo, incluindo trabalhos na cobertura, pintura completa, construção de escadas de emergência e instalação de uma caixa de elevador. Para comemorar a reforma, nesta quarta-feira, dia 17, será realizado o evento Diálogos, Tecnologia, Cultura e Educação, incluindo uma coletiva com comunicadores e a exposição DNA da Sabedoria da artista visual Gisele Faganello. O evento está agendado para as 15h. Já durante a noite, na praça em frente à FATEC, haverá uma apresentação da orquestra Escola de Catanduva às 19h30, aberta ao público em geral. E temos novidades, né, Rafael? Exatamente. Agora a gente vai conhecer o grupo SS Mídia de Comunicação com suas empresas. Já estamos de volta com o Jornal Conecta. A SAEC arrecadou um total de R$ 256.490 por meio de um leilão por lotes de bens e sucatas inservíveis à autarquia. Esse valor superou em 5 vezes a estimativa inicial de R$ 48.490 para os lotes arrematados. Esses recursos serão reinvestidos na aquisição de novos bens patrimoniáveis.
Professores das universidades federais, institutos federais e centros federais de educação tecnológica iniciaram uma greve nacional ontem, segunda-feira, dia 15. A decisão foi motivada pela rejeição da proposta apresentada pelo governo federal durante a última negociação realizada na quinta-feira, dia 11. Os profissionais do Instituto Federal de Catanduva também aderiram ao movimento grevista. Os professores pedem por reajuste salarial e até agora não chegaram a um consenso de valores junto ao governo. Aqui em Catanduva, os profissionais do Instituto Federal também aderiram ao movimento grevista. Pois é, Rafa, vamos falar sobre saúde. Neste mês, celebramos o Abril Marrom, que traz conscientização sobre a prevenção e combate às diversas formas de cegueira e deficiências visuais. Para falar mais sobre esse assunto, trazemos hoje ao Jornal Conecta os oftalmologistas Dr. Alexandre Tagliari Sestari e doutora Silvia Tagliari Sestari, mãe e filho. Bem-vindos ao Jornal Conecta e eu gostaria que você falasse sobre este Abril Marrom. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Nós é que agradecemos. E eu achei muito boa iniciativa, como a gente estava comentando até antes, né, aqui nos bastidores, que eu não me lembro de ter tido uma campanha assim para os olhos, que eu acho muito importante, né? Eu acho que desde que a criança nasce até os últimos dias da vida dela, os olhos têm que estar sempre sendo examinados, assim como qualquer outra parte do nosso corpo. E então, acho assim, de extrema assim, valia uma campanha dessa que conscientize desde as mães até os cuidadores, né, porque todas as fases da vida a gente tem que ter os cuidados oculares. Muito bem, doutor Alexandre, como posso proteger meus olhos dos danos solares? Principalmente óculos escuro, né? Evitar a radiação solar, porque a radiação solar ela é muito nociva, diferente da radiação artificial, as luzes que não causam tanto dano para os nossos olhos. E então, principalmente chapéu, boné e óculos escuro é uma boa maneira. Agora a pergunta à doutora Silvia: com que frequência eu devo fazer exames de vista? Dependendo do acompanhamento, dependendo das patologias que a pessoa apresenta, elas podem ter diferentes períodos de acompanhamento, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, do ponto de vista saudável, que vai ver os acompanhamentos sobre óculos, sobre a visão de uma forma geral, sem nenhuma patologia, anualmente é bom que se faça, né? Apesar de que, assim, crianças, adolescentes, às vezes a frequência é maior, né? Porque aparecimento de algumas patologias nessas fases é mais frequente. Adultos com algumas outras patologias também, às vezes a frequência tem que ser maior que um ano. Né? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia ele preconiza que ao nascimento, né, no berçário, já tem que ter o teste do olhinho, né? E após 2 anos começarem as consultas anuais. Né? Então, com 2 anos de idade começa uma vez por ano e por resto da vida. Esse é o preconizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E quais são os tratamentos disponíveis para determinadas condições oculares, como catarata, glaucoma? A catarata é cirurgia, né? Não tem muito tratamento com medicamento. Não tem paliativo. Não tem paliativo, né? E agora o glaucoma, existem os colírios, né? E alguns casos refratários, casos muito graves, e aí teria que ir para uma cirurgia, né? Existem hoje diversas cirurgias, existem tratamentos com laser, inclusive, mas atualmente com a gama de medicamentos que a gente tem em colírios, geralmente com colírio só já é o suficiente, não acaba indo para a cirurgia, só casos mais graves. Mas são doenças que devem ser tratadas. Devem ser tratadas. E existe alguma maneira, doutor, de prevenir a perda da visão relacionada à idade? Na verdade, a DMRI, né, a degeneração macular relacionada à idade, ela tem o fator genético muito forte. Então, não existe muito uma prevenção, né? Óculos escuro ajuda bastante, mas basicamente se você tem a genética, você vai acabar eventualmente desenvolvendo. Então o mais importante é
você pegar a doença mais cedo, né? Então, quanto antes você ir no oftalmologista e ter o acompanhamento anual, é melhor, porque o tratamento ele é muito melhor e o prognóstico, né, o futuro da doença é muito melhor se começar mais cedo, né? Então, na verdade, seria iniciar o tratamento mais cedo, né? Isso é o mais importante. Eu só quero dizer também que esta também é uma preocupação da Unimed. Os doutores Alexandre e doutora Silvia são cooperados da Unimed e vieram falar exatamente hoje aqui sobre essas prevenções dentro do Abril Marrom. Quais são os sintomas comuns de doenças oculares mais graves, doutor Alexandre? O principal é o paciente desenvolver uma baixa visão, né? Pode ter outros sintomas também, por exemplo, um sombreamento na visão, flash de luz, né? Então, basicamente, alguma alteração visual é bom o paciente passar com o oftalmologista, né? E dor ocular, né? Todas as alterações que você percebeu alguma coisa diferente no olho, passa com o oftalmologista, que é melhor pegar precoce, né? Qualquer tipo de doença, que o tratamento é muito mais eficaz, né? Doutora Silvia, e qual é a prevenção que a mamãe e o papai devem fazer com relação às crianças? Bom, já começa já na gestação, né? O pré-natal é muito importante, fazer diagnóstico de algumas patologias que pode acometer os olhos, mas assim que a criança nasce... Muitos pais não têm esse conhecimento, né, de o levar a criança ao oftalmologista. Sim. Você está dizendo uma coisa assim bastante importante. Sim. Né? Nós temos uma alta incidência, por exemplo, aqui das toxoplasmoses oculares congênitas, que já nascem, que foi passada da mãe para o feto, né? Então é uma incidência grande. Então o pré-natal é muito importante. O obstetra vai orientar certinho quais os exames fazer, qual o acompanhamento. A partir da hora que a criança nasce, é feito no hospital mesmo o teste do olhinho, como o Alexandre falou, e esse é um exame quase que obrigatório. Quando não se consegue fazer por algum motivo, os próprios pediatras encaminham para o oftalmo para fazer, né? Que muitas vezes tem que estilar colírio, tudo, a pupila tem muito pequenininha, não dá para ter a certeza, então tem que encaminhar. A partir daí, se for uma criança, por exemplo, prematura, a gente já até fala para ter o cuidado de fazer um fundo de olho até antes de 1 ano de idade, né? Se é uma criança já a termo, que nasceu sem ser prematura, a gente pede um acompanhamento anual até os 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, fazendo fundo de olho. Aos 3 aninhos, a criança já é verbal, ela já vai falar a visão que ela tem, né? E aí já dá para a gente acompanhar melhor. O importante dizer é o seguinte, que a criança, assim como os dentes, a dentição, você leva o teu filho para fazer um tratamento preventivo de passar flúor, a criança tem que fazer um acompanhamento preventivo, porque ela forma a visão de quando ela nasce até 8, 9 anos de idade. Para te dar um exemplo, vamos supor, uma criança que nasce, que você oclua os 2 olhos e desoclua, hipotético, uma situação hipotética, ela não vai desenvolver nada da visão, porque não teve estímulo visual. Então, isso entra. Estímulo visual tem que ser perfeito. A criança tiver grau, tem que ser corrigido imediatamente, né? Principalmente significativos, graus mais significativos. Criança com catarata congênita, que a gente diagnostica no início, tem que ser tratada imediatamente. Crianças com estrabismo também, porque o olho que está torto, ele não está sendo usado. Então tem que se acompanhar para ver se aquele olhinho vai ter um bom desenvolvimento visual ou não. Enfim, a criança, a fase mais importante visual do ser humano é de quando nasce até 8, 9 anos. Então essas crianças têm que se acompanhar. Esse acompanhamento é fundamental. Fundamental. E se tiver ainda alguma outra parte assim da família ser portadora, por exemplo, um automíope. Hoje a gente já tem, inclusive, é muito falado, muito comentado, as prevenções do desenvolvimento da miopia nas crianças. Hoje se tem, por exemplo, já se sabe que todas as crianças devem ficar expostas à luz. Não precisa ser embaixo do sol, mas exposta à luz natural 2 horas ao dia. Que isso faz bem, porque produz menos dopamina, que é uma substância que inibe o crescimento dos olhos, então o desenvolvimento da miopia. Então é uma coisa
excelente. Inclusive, eu vi até numa palestra que algumas escolas no Japão eles estão fazendo até com teto de vidro, para que as crianças recebam aquela luz solar. Então, criança que fica só dentro do ambiente, fechado, isso não é bom, principalmente para os míopes, né? Então, essa exposição ao sol é muito bom, ao sol, à luz natural. Existe também alguns medicamentos que já estamos iniciando, já iniciou já há um tempo, de colírios, para prevenção dessa, a partir dos 5 anos principalmente, a progressão da miopia. Existem algumas lentes na infância também que são dadas, menos usadas, mas já estão começando a ser usadas, para que, chama de focus, né? Para que ela não desenvolva tanta a miopia, porque ela é progressiva. Então, enfim, é uma idade muito importante a criança. A gente percebe também que houve um avanço gigantesco, né, de uma forma geral na medicina. E creio também, né, principalmente por ser de uma importância vital a visão. E de que maneira vocês veem a tecnologia? Ela contribuiu para esse avanço na especialidade de vocês? A oftalmologia é pura tecnologia, né? Então, você entra num consultório de oftalmologia, tem muitas máquinas, muitos aparelhos, e cada vez está evoluindo mais. Então, a gente está chegando realmente num ponto que o oftalmologista, sem os aparelhos, sem a tecnologia, ele não consegue fazer nada. E a tecnologia sempre está ajudando a gente, e é impensável hoje trabalhar sem os aparelhos que a gente tem hoje, né? Como era 10, 20 anos atrás, né? Então, realmente, a tecnologia está realmente avançando muito, assim, uma coisa... E isso usado a favor dos pacientes? Sim. Seja a criança, o adulto, o idoso? Sim, em todas as faixas etárias. Hoje, por exemplo, você pode até exemplificar o OCT, por exemplo, que é um exame ouro para detecção do glaucoma e acompanhamento de perdas, né? Que não tinha, né? Perdas de fibras nervosas, precocemente. 20, 30 anos atrás, a tecnologia era muito, muito precária em relação ao CT. E hoje é uma coisa que a gente usa todo dia, né? Fundamental para tratamento de doenças maculares, glaucoma. Você tem uma tomografia, né, que a gente faz do olho, dentro do olho. É uma tecnologia nova e realmente faz muita diferença, né? A gente ter. O doutor Alexandre e a doutora Silvia são do Instituto de Olhos Catanduva, né? O endereço, qual é? Avenida Orlando Zancaner, 555. É lá pertinho do Aeroclube. Do Aeroclube. E querem deixar um contato, WhatsApp? Lá o telefone é 3523-1031. E já há algum tempo atrás, eu fiz uma cirurgia de catarata e também coloquei uma lente com o Dr. Roberto Sestari, que era esposo da doutora Silvia e pai do Alexandre. E olha só como é que é o destino, né? Fiz algumas consultas também com a doutora Silvia, inclusive para passar no exame de CNH. Eu estava meio cegueta na época. E agora, recentemente, eu fiz também uma cirurgia de catarata com o doutor Alexandre. Enfim, de pai para mãe e filho, né? Sim. Parabéns pela profissão que vocês agarraram e que tocam assim de uma maneira brilhante. O Alexandre sempre escutou desde pequenininho, só a gente falar só em olho, né? Porque a gente sempre foi muito aficionado pela profissão, o Roberto também. Então, foi que foi introduzindo a paixão pelos olhos. Herdou do pai. Sim. Está satisfeito? Sim, demais. Ele gosta. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, falando de um assunto importantíssimo. E é louvável, né, essa campanha do Sim. Abril Marrom para essa conscientização, né? E as pessoas que tenham dúvida podem tirar procurando, né, os especialistas. E uma curiosidade, você sabe qual é o motivo do nome Abril Marrom? Por que chama marrom? Não. Por conta... esse período, né, abril, foi uma campanha criada pelo Suel Bujanra, né, um oftalmologista, e ele colocou marrom por conta da cor da íris dos brasileiros, que a maioria é marrom. Então é uma curiosidade. Vem esse nome marrom por conta da cor da íris. Olha aí, uma curiosidade brasileiros. Que a gente não sabia. Então tem um sentido o Abril Marrom. O Abril Marrom. Que é para alertar sobre a importância da visão nas pessoas, né?
Muitíssimo obrigado mais uma vez, doutora Silvia Obrigada. Muito obrigada pelo e convite. doutor Alexandre. Estamos disponíveis para qualquer informação, qualquer dúvida. Estamos disponíveis. Nós vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado. E hoje, terça-feira, você já sabe, é dia do Jogo de Marketing Digital com Renan Carmona. Oi, Marcão. Estamos aqui hoje mais um jogo do marketing digital. E hoje o assunto que a gente tem para trazer é o qual? Estamos chegando perto do Dia das Mães. Então nós vimos um movimento acontecer durante a Páscoa que eu não gostaria de ver acontecendo no Dia das Mães. Como que é uma data que as pessoas estão mais propensas a gastar, o pessoal nas redes sociais começam a ter umas estratégias mirabolosas aí para atrair mais seguidores, mais engajamento, mais pessoas no seu Instagram para tentar vender os produtos que eles oferecem, né? E principalmente se encaixa nessas datas comemorativas. Então uma das coisas que eles fazem, que é muito errado e é o que eu venho falar aqui hoje para vocês, é a questão dos sorteios. Então o pessoal costuma fazer sorteio de produtos, de brindes, de serviços, de várias coisas para poder atrair mais seguidores e atrair um movimento no Instagram das pessoas. Mas qual que é o erro nessa abordagem? Quando que a gente tem um pico de ganho de seguidores, né, no Instagram, então você tem um certo movimento no seu Instagram, aí do nada você tem um pico. Ele entende que você fez algo que está sendo relevante. Então, as próximas postagens, os próximos stories que você faz, ele vai mostrar para essas pessoas novas que estão chegando agora. Só que ele mostra os nossos posts, nossos stories, para um percentual da nossa base de seguidores, não são para todos. O que que acontece com isso? Muitas vezes a gente faz o sorteio e depois não posta mais nada. Começa lá a postagem, gera todo aquele engajamento e aí não posta mais nada. Então não engaja com as pessoas que estão chegando agora. Não posta stories, não posta nada no feed. Muitas dessas pessoas também que estão chegando via sorteio é muito legal, é lindo, a gente vê o número de seguidores crescendo, todo mundo quer. Só que elas não estão nem aí para o seu conteúdo. O que ela quer só é o prêmio. Então você faz uma postagem, ela recebe essa postagem e ela nem curte, ela não comenta, ela não compartilha, ela passa reto e segue a vida dela. Então o Instagram começa a entender que o seu conteúdo, apesar de ter um pico de crescimento, ele está ruim. E quando ele chega nessa conclusão, né? O Instagram chega na conclusão que seu conteúdo não é bom, ele começa a mostrar para menos pessoas ainda. Então, que compromete o nosso engajamento depois. Então, a gente tem um grande ganho, mas depois sobe e depois a queda é grande. Aí começam as reclamações. Nossa, ninguém mais vê minhas publicações. Nossa, meu alcance caiu. Ninguém tá mais vendo meus reels, as visualizações caíram, meus stories. Nossa, via muita gente, agora não vê. Um dos efeitos colaterais do sorteio, né? E aí acontece uma outra coisa também. Após o sorteio, uma grande parte dessas pessoas que nos seguiram, porque geralmente a regra para ganhar é seguir o perfil, elas deixam de seguir. Então tem uma evasão do perfil, o que também é um sinal negativo para o algoritmo do Instagram. Ele entende que as pessoas não querem mais saber do seu conteúdo porque ficou muito ruim e elas estão deixando de te seguir. Com isso cai também o percentual que ele tem lá para mostrar o seu conteúdo. Então, se ele mostrar para 10% das pessoas, ele começa a mostrar para 9, para 8, para 7, para 5, para 3, para 2, para 1, e aí fica aquele Instagram entrega as moscas, onde a gente posta, se esforça tanto para criar um conteúdo e o conteúdo tá lá para ninguém ver. E ainda tem um outro porém, que é uma prática ilícita, tá? Não é certo se fazer, é contra as regras da plataforma fazer sorteio. Então tem toda uma regra que deve ser seguida, tem que registrar esse sorteio na caixa. Então as pessoas não fazem isso e aí vocês falam, Renan, mas
você tá exagerando. Não, porque eu já vi casos, mais de um, em que acabou até num processo judicial. Porque a pessoa achou que ganhou, não ganhou, as regras não eram claras, entrou o advogado e acabou dando prejuízo muito maior do que o engajamento que gerou, os seguidores que chegaram momentaneamente. Então minha dica para essas próximas datas comemorativas, pense bem antes de fazer um sorteio, se vale a pena ou não. Tem muitas outras maneiras da gente conseguir mais seguidores, mais engajamento, que nós vamos estar trazendo nos próximos programas. Então não perca o nosso próximo jogo do marketing digital. O Jornal Conecta Catanduva termina aqui. Voltamos amanhã com mais notícias de Catanduva e região. Fique ligado, obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã. Até mais.